Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live pela Health 5D. Eu me chamo Larissa Cohen, sou uma das fundadoras da Health 5D. Então, somos um diretório de profissionais de saúde integrativa, um ecossistema de saúde integrativa, onde a gente integra ali esse diretório de profissionais e também conteúdos que falam sobre a saúde integrativa. Então, aqui na Health 5D, a gente comenta e fala bastante sobre como melhorar a nossa saúde, ampliando esse olhar. E para quem não nos conhece ainda, pode acessar o nosso site health5d.com.br e lá você vai ter acesso a diversos conteúdos. Lá você vai ter acesso a e-books. A gente tem também diversos profissionais de saúde integrativa cadastrados e que podem ser a ajuda que você está precisando para melhorar a sua saúde como um todo. A gente costuma fazer lives também com vários profissionais, então se você se interessa em falar sobre a sua atuação profissional dentro da área da saúde integrativa, pode nos procurar, mandar um WhatsApp, entrar em contato via site ou via a nossa bio aqui do nosso Instagram para falar que quer fazer uma live conosco e a gente pode combinar para cada vez mais ampliar esse olhar para a saúde integrativa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, né, que é o maternar, né, como a gente cuida da mulher nesse mês da mulher, a mulher que tem filhos, né, a mulher que é gestante, como que a gente pode auxiliar essa mulher. E para isso, eu vou convidar a médica, doutora Mariana, ela é fundadora também da Mamazen, que é uma empresa de cuidados integrativos domiciliares na jornada materna. Então, a Mariana, eu já vou puxar ela aqui para ela contar um pouco para a gente, né, sobre como que a mulher consegue ter esse apoio no pós-parto, no puerpério, e ela já está entrando aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. E esse é um assunto, né, Mariana, que chama atenção, que às vezes muitas mulheres não têm esse apoio que vocês da Mamazen estão propondo para essa jornada materna, esse cuidado integrativo domiciliar, né? Esse olhar que muitas vezes fica só para o bebê, Sim, não é verdade? Queria que você falasse um pouquinho antes da gente começar a conversar um pouco mais. Explica para a gente um pouquinho a estrutura, né, do Mamazen, para a gente poder entrar, que tem várias perguntas aqui que eu já quero começar a fazer para você. sim. Então, a Mamazen é uma empresa de cuidados integrativos para a mulher que está vivendo a jornada materna. Nós somos uma rede multiprofissionais para poder estar integrando o cuidado, além de oferecer as práticas integrativas complementares também. Então, o nosso intuito é cercar a saúde da mulher de todas as formas, oferecendo o melhor cuidado que a gente pode no domicílio dela, porque a gente entende também que é uma fase muito difícil para estar saindo de casa, para poder estar, né, tendo que achar alguém para ficar com o bebê. Muitas vezes essa mulher não tem uma rede de apoio, então Uhum. são serviços oferecidos no domicílio. E a gente tem o serviço de acompanhamento, feitos pelas doulas durante o parto, ou então pelas enfermeiras obstétricas no pós-parto, drenagem linfática, laser terapia, consultoria de amamentação, a consulta com as nutricionistas, com as psicólogas, e aí a gente, né, consegue integrar o cuidado e oferecer o melhor para essa mulher. Porque muitas vezes a mulher, ela pensa na gravidez, ela às vezes planeja
né? Tem toda aquela parte de cuidado, de compra, né, do enxoval do bebê, o enxoval da gestante, mas não, Sim, nem sempre ela pensa, tá, e como é que vai ser depois, né? sim. Como que vai ser o pós-parto? Qual assistência que eu tenho, né? Então, assim, pensando nisso, né, por que que você acha que esse cuidado aí não pode terminar logo que o bebê nasce? Então, muitas vezes a gente vê a mulher ficando muito preocupada com o parto, né? Porque é um momento, principalmente para as mulheres que nunca foram mães, é um momento bem assustador, né? É. Porque você não sabe se vai doer muito, se o que que vai acontecer, se vai precisar da cesárea, se já não agendou a cesárea, enfim, como é que vai acontecer tudo. Então a gente vê muitas mulheres tendo o medo do parto e a gente percebe que o parto, né, como profissional de saúde, a gente entende que o parto ele dura algumas horas, pode durar um pouco mais, um dia, sendo mais extenso, mas ele é limitado. E o Uhum. pós-parto, ele está ali, né, cercando a mulher por pelo menos, né, quando é estipulado por 40 dias, depois a gente vai ver mais para frente que não é bem assim, mas é um momento de muita vulnerabilidade, né, até mais do que o Uhum. parto. E É. culturalmente existe uma espécie assim de desaparecimento simbólico da mulher depois do parto, né? Quando o bebê nasce. A gente entende que o bebê sim é um serzinho que está vulnerável, ele depende completamente de outra pessoa para poder sobreviver, para existir. Então, não é equiparando as necessidades de cuidados, mas muitas vezes o cuidado com a mãe, com o corpo, a nutrição, a dor que a mulher está sentindo, o sono, eles são deixados, a sobrecarga emocional, são É. deixados como algo secundário, né? E muitas vezes eles são assuntos centrais, assim como o cuidado do bebê, porque estão integrados. Né? A Uhum. OMS, ela inclusive tem defendido muito, já criou diretrizes do cuidado do pós-parto, ele define a saúde materna, a saúde materna incluindo esse período do pós-parto. O que nos reforça que o pós-parto, né, o puerpério, ele não é um apêndice do parto, ele é um momento, ele é uma etapa, um processo também que deve ser vivido e cuidado. Uhum. E aí a gente entra nessas questões dos erros que muitas vezes acontecem durante esse momento. Erros silenciosos, porque geralmente são erros que são normalizados, né? São práticas, são situações normalizadas por muito tempo e que acabam se tornando naturais, como por exemplo a Que- romantização da sobrecarga materna, né? Uhum. Da exaustão, de normalizar a dor, minimizar muitas Uhum. vezes a dor que a mulher sente após uma cesárea ou após todo o processo do parto, a exaustão que existe também ali no processo do parto, a É, é, privação do é sono. importante você falar isso porque às vezes, né, esses erros que você está comentando, né, é, a falta da atenção, né, os erros por falta de atenção, às vezes também acontece pela própria equipe, né? Pela própria Sim, equipe médica, às vezes, que não tem um preparo mais humanizado, né? Uma visão um pouco mais antiga, sim, além de também a família, às vezes, também não está preparada. Então, realmente, a mulher se sente ali muito desamparada, muito sozinha, né, com o foco todo no bebê e com todo mundo com o foco no bebê, sim, e ela fica sem essa atenção, né? Eu até vou compartilhar, eu não me lembro se eu já na nossa outra live se eu compartilhei, mas quando eu tive o meu segundo filho, né, eu me assustei porque eu recebi um presente na maternidade. Porque sim, geralmente só o bebê recebe presente. E sim. aí, quando eu recebi a visita de uma amiga, ela me trouxe um creme hidratante e tal. Aí eu falei, mas para mim, por quê? Eu nem me toquei que eu poderia ser presenteada, que eu poderia ser cuidada naquele momento, né? É uma coisa que não passa pela cabeça da mãe, porque
é o bebê que recebe presente, é o bebê que recebe cuidado, todo mundo quer tirar foto com o bebê, né? E a mãe realmente fica de lado. Então, mas para complementar uma ideia, um exemplo prático aí da vida real, Sim, muito interessante, porque ainda foi no seu segundo filho, foi no né? segundo, Sim. exatamente. Então já E tinha vivenciado o primeiro, que o foco era todo para ele, e aí no segundo eu falei assim, ué, mas é para eu passar? Eu ainda perguntei, é para eu passar nele? Eu não entendi. Ela, não, é para você. é o condicionamento cultural que a gente vive, né? É, é Muito, isso aí. é sempre esse reforço da naturalização dessas situações que são bem difíceis e que a gente vê, inclusive, influenciando depois na própria relação da mãe com o bebê e com a família como um É, todo, né? porque assim, a mãe então, estando bem conectada com ela mesma, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também, dessa conexão emocional entre a mãe, entre o bebê, o ambiente, porque aí que a gente vê, né? Porque uma mãe bem cuidada, bem amparada, possivelmente ela vai ter uma outra conexão com o bebê. Não vai ser esses sentimentos, essas sensações assim de muita exaustão, de muito cansaço, porque ela tem que dar conta do bebê, da casa, das roupinhas do bebê, né, depois mais adiante da comidinha, da própria comida dela. Muitas vezes a casa fica a cargo dela, né? Sim. Então, assim, qual que é essa relação desse estado emocional, né, entre a mãe, até antes, durante a gestação, depois e o bebê? Como é que a medicina integrativa consegue já mostrar que repercussões que isso tem? Sim, existe sim a conexão, né, entre a saúde mental da mulher, que também está sendo uma diretriz abordada pela Organização Mundial de Saúde dentro dessas orientações no cuidado materno no pós-parto. Então está sendo bastante integrado a questão da saúde mental, emocional da mulher nesse período. É um assunto que a gente precisa ter um pouco de, eu acredito que, mais responsabilidade para falar, até para a gente Uhum. não sobrecarregar, não culpabilizar mulheres que possam já estar vivendo ansiedade, inseguranças em relação a esse momento, mas existe sim uma conexão entre todo o processo emocional, quando não cuidado, e quando cuidado, né, a diferença, em todo o trajeto dessa jornada materna, né, na construção da mulher de um vínculo com o bebê, aquele vínculo que muitas vezes acredita-se que vai ser espontâneo, imediato, e que para muitas mulheres não É. é bem assim que acontece, existe um processo ali. O amor pode acontecer, né? Você está cultivando desde a gestação, às vezes antes, né? Quando existe o planejamento da gestação, mas aquele vínculo, né? Você conhecer aquele outro ser humano, o ser humaninho que está ali, é um processo também. E todas essas questões, elas vão além só da saúde emocional, porque as questões físicas, elas também vão estar influenciando. Nós somos um corpo conectado, né? O nosso corpo, a nossa mente, ela não reside na nossa cabeça, ela reside no nosso corpo, né? O Uhum. nosso corpo é mental. Então, quando a mulher ela está passando por um processo de reorganização física, de recuperação tecidual, processos inflamatórios, hormonais, comportamentais, tudo isso vai influenciar no estado saúde física mental dessa mulher. E, e aí essa questão ela vai influenciar tanto na conexão conjugal com o marido, né? Se essa mulher Uhum. ela vai estar bem ali para poder estar cultivando esse relacionamento, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe, relacionamento demanda também o cuidado, né? O trabalho, o relacionamento com o bebê, o relacionamento com ela mesma, os vários setores da vida, né? E aí a gente traz para a literatura médica, né, científica, a associação
entre o sofrimento emocional materno e um período pré-concepcional, né, antes da gestação, e também o período perinatal, que seria gestação, parto, até ali o pós-parto imediato. E existe ali já comprovações de piores desfechos quando existe um maior sofrimento. Por Então, parte da mãe e do bebê, porque acaba tendo ali uma mistura, né? O sim, é um bebê sistema ainda se vê como fechado. a mãe, né? No Isso. iniciozinho, né? Existe esse sistema fechado, mãe-bebê, né? Então é uma Um parceria. binômio, né? Uma Isso, parceria. exatamente. E aí você vê parto prematuro, pode ter um nascimento de baixo peso, né? A maior risco de depressão pós-parto para a mãe. Uhum, Então, a gente tem todos esses fatores que podem ser influenciados por essas questões, uhum, tanto pré-gestacionais, né, pré-concepção, da gestação e do pós-parto imediato até tardio. uhum. É incrível como que tem influência no processo inteiro, né? Sim. Então, cuidar da saúde mental realmente vai ter uma diferença na saúde, tanto da mãe quanto do bebê, né? E Sim. realmente a gente, quando tem filho, a gente se vê assim muito frágil, né, em relação a essa parte da saúde mental. Então, precisa de um apoio grande, né, de um apoio consciente de Sim. que a mulher nesse momento ela está ali sendo, né, sendo colocada assim a demandas altíssimas, né? Não Sim. somente energética, porque até mesmo para você, né, gestar, depois amamentar, você tem um custo ali para o organismo, Sim. pensando ali bioquimicamente, metabolicamente, mas isso em nível mental, emocional também é bem alto, né, esse custo. Existe essa sobrecarga emocional, não só por todo o processo biológico, né, das alterações hormonais, dos processos inflamatórios, mas a gente tem ali também uma mulher com uma reafirmação, uma readaptação da sua própria identidade, independente de quantas gestações, né, ela teve. Uhum, Cada gestação é uma gestação, cada bebê é um bebê uhum, e é uma fase diferente. Então, verdade. Isso com certeza. Não dá para você comparar, né? Cada filho vai ter ali uma gestação diferente, um parto diferente, um pós-parto diferente. E são aprendizados também, né? sim, E a gente vê também, né, Mariana, que às vezes as mulheres também são levadas a se assustar, às vezes, com a maternidade, também por alguns mitos, né, sim, que vêm no pós-parto, algumas crenças, e aí algumas até pensam se vale a pena mesmo, é um sofrimento muito grande. Então, assim, fala um pouco assim dessa parte dessas crenças e de mitos que se fala, né, corriqueiramente, para a gente poder também apaziguar o coração de algumas mulheres que estão no planejamento, né, de ter filhos. sim. Eu acredito que o primeiro mito assim que a gente pode estar levantando é que o pós-parto ele termina com 40 dias, né? O pós-parto, isso é uma ideia bastante limitante, É. né? Obviamente existem sim marcos clínicos que são importantes nesse período das primeiras semanas ali, logo após o parto, nas primeiras 6 semanas. E só que a recuperação hormonal, metabólica, emocional, musculoesquelética, sexual e até essa questão identitária, né, que eu trouxe Uhum, na questão anterior, eles frequentemente se estendem por meses. E a uhum, carga emocional já tem até pesquisas que demonstram que, na verdade, pode durar anos, né, o puerpério, principalmente nessas questões mais psíquicas que são mais profundas. uhum, Então, quando a gente tem a cultura, e até como você mesmo referiu anteriormente, alguns profissionais que comprimem um puerpério por um período de quarentena, né, 40, de 40 dias,
a mulher que está passando ainda por esse processo e que é natural, ela pode se sentir atrasada, inadequada, Uhum. e isso e ela ainda está no processo, né? Dentro do processo dela. Então isso é bastante complexo. É, e isso que você falou só traz mais ansiedade, né, para Sim, essa mulher. Falando aí em tempos de grandes ansiedades, né, sim, você vê que você não está acompanhando, ou que você não está dentro de um quadradinho ali adequado. A quarentena, passou a quarentena, ó, tá tudo ótimo. E não sim, é verdade, a gente sabe que não é assim, né? Cada um vai ter o seu período, cada um vai ter seu tempo. E é importante ser falado e ser entendido que cada mulher vai poder fazer a sua história, né? sim. E o E seu viver seu bebê processo junto, no seu tempo, no né? seu tempo. Sim, que é o mais Exatamente. importante. Exatamente. Inclusive, tem algumas questões também, pegando já esse gancho que você está falando, né, das condições psíquicas, da depressão pós-parto, e que muito se fala sobre alguns tipos de suplementações específicas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessas suplementações, o que que é real, o que que não é, né? Sim, Eu dentro dessa área da nutrição, vou deixar sim. você falar um pouquinho até para a gente ter outra visão, né? E aí, conforme for, também complementa um pouquinho. Sim, eu acredito que no pós-parto a questão da suplementação, né, não é um problema a gente falar da suplementação. A gente só não pode resumir o pós-parto por não ter uma cultura de assistência ao pós-parto. Então a gente não deveria resumir o pós-parto só em repor vitaminas, dar Uhum, energia perfeito. e é isso. Mas assim, dentro da perspectiva da OMS, a gente entende que algumas mulheres, em alguns contextos que devem ser avaliados individualmente, podem sim necessitar da reposição de ferro por até algumas semanas, né, de 6 a 12 semanas após o parto. E existem também, dependendo também da avaliação individual, a necessidade de repor um iodo, colina, também vitamina B12 ou outros micronutrientes. E aí é por isso que a gente integra, né, o cuidado durante essa fase com a nutrição, com os É, especialistas, porque essa avaliação é ampla. E aí a gente, além de estar levando para esse lugar da reposição de vitaminas, é a gente entender que o puerpério ele é um fator clínico muito complexo e que a gente precisa avaliar muitos outros fatores, né? Contextos sociais, de rede de apoio, de suporte, o que está uhum. acontecendo, porque às vezes a mulher ela está com uma anemia, ela já tem essa anemia desde a gestação, então existe sim a necessidade da reposição do ferro. Mas muitas vezes ela tem uma privação de sono extrema, absurda, por algumas semanas já. Ela não está se hidratando direito, e aí a gente começa a olhar de uma outra forma para esse cuidado. É, eu gostei que você falou, porque assim, não tem uma receita de bolo, né? Apesar da gente ter diretrizes, mas você precisa avaliar esse ser humano em questão, né? Essa Sim, mulher em questão. Qual o histórico dela, como é que tá hoje em dia, o que que ela, e o que que aconteceu de diferente nesse momento, né? sim, Da gestação, do puerpério, quais as reais necessidades dela, né? Quando eu estava falando dessa questão psíquica, é, pelo ômega 3, né, a necessidade dos ômegas, né, principalmente o ômega 3, e que a gente vê que às vezes tem mulheres que rejeitam, que ou se sentem mais enjoadas, né, ou enfim. E aí a gente precisa ajustar, adequar. Então, mesmo que a gente escute que existem micronutrientes que são importantes, vitaminas, minerais, etc., é sempre bom a gente entender quem sim, é que a gente está conversando, né? Quem é essa mulher? Qual é a necessidade real dela? sim. Então, realmente simplificar, não sei se é o ideal, né? A receitinha de bolo, né? Nem sempre é o melhor caminho, ainda mais a gente que trabalha com
a saúde integrativa, né? A gente sempre está trazendo É. esse olhar mais amplo sobre o cuidado. Então, e aí já vou até puxar um outro gancho, porque aí você até falou, né? A gente, nessa situação, tem o nutricionista que vai olhar para essa mulher e tal. Então, dentro da Mamazem, vocês têm essa rede integrada de profissionais, né? Sim, E aí, como é que funciona esse atendimento multiprofissional? Porque a gente sabe também que é, a gestação, a mulher até está ali no momento mais de muitos contatos com todo mundo, ela ainda trabalha, né? Mas sim, no puerpério já não é mais assim, né? A mulher precisa, às vezes, ficar um pouco mais descansando, um pouco mais ali, né, na dela. É um momento de recuperação, é um momento de mais silêncio. E aí, como é que fica um atendimento multiprofissional para essa mulher? sim. Então, na prática, o atendimento multiprofissional, ele não é só a soma de vários profissionais e vários conhecimentos, porque muitas vezes essa mulher ela pode ter sim já o acompanhamento com vários profissionais diferentes, fisioterapeuta pélvico porque quis ter um parto vaginal, então estava se Uhum. preparando para que isso fosse mais viável, mais fácil, mas aí também tem uma doula que vai acompanhar durante o parto e já tem o obstetra. Então, geralmente pode ser que essa mulher já tenha esses vários profissionais. Mas o que a medicina integrativa e a Mama Zen, né, a gente conversa, a gente faz, é coordenar de forma inteligente essa assistência multidisciplinar. Porque muitas vezes essa mulher pode ter, sim, muitos profissionais e está acompanhando com muitos profissionais, mas ainda assim não está se sentindo assistida, porque Uhum. não existe comunicação. E não é sobre ter muitos profissionais, é sobre ter uma conduta que traga segurança, clareza. E quando a gente tem muitos profissionais atuando, né, agindo sobre a mesma mulher, e que esses profissionais eles conversam, eles têm troca, a gente tem uma conduta coerente, a gente consegue dar a orientação sem ter contradições, sem gerar confusões, sem um fala isso, o outro fala aquilo, e aí eu não sei o que eu faço, aí procura outro profissional, ainda já envolve o terceiro, e aí fica uma miscelância, porque às vezes a gente vai ter contato com diferentes formas mesmo de agir, né? A saúde, a área da saúde não é matemática. É, A área é da verdade. saúde é biológicas e a gente faz de uma forma que dê certo para aquela pessoa, né? E muitas vezes a gente vai ter sim opiniões e condutas diferentes para um mesmo processo, porque Uhum. não é um processo matemático, né? É. Então, quanto mais alinhado e coordenado o cuidado é, melhor, porque Uhum. vai ter mais tranquilidade, mais segurança e informações mais ajustadas, né, à Mais realidade da mulher, coerentes, mais né? coerentes. Exato. Porque já é um período que se escuta muito de todo mundo. Sim, Todo mundo quer dar um pitaco, todo mundo sabe o que é melhor, todo mundo teve uma experiência que o que deu certo foi aquilo, sim, né? E é o momento que a mulher fica muito perdida, porque obviamente ela quer acertar, né? Ela exato. quer que dê tudo certo, então ela não sabe a quem escutar. Então, eu acho que Mamazen vem aí para ajudar nessa coordenação, né, Sim, de intervenções, digamos assim, né, acertadas, né. sim, Então, é bem, bem bacana isso, porque senão a mulher ela fica completamente desnorteada. A verdade é essa. E aí a gente volta para aquele ponto da ansiedade. E isso vai causando cada vez mais ansiedade, vai trazendo desconforto para ela, às vezes para o bebê, né? E às sim, vezes o bebê manifesta e não se dá conta de que isso é por conta da ansiedade da mãe, né? sim. Por a mãe ali tá numa sensação de desconforto ou da própria ansiedade. E aí, ó, a Betina está botando aqui, o acolhimento é fundamental.
É isso mesmo. Essa mulher, ela precisa ser acolhida, né? Ela precisa ter essa rede que ela confie para poder acolher também da E melhor forma ajudar seu ela a bebê. sustentar esse momento, né? E diferente de rede afetiva, que a gente tem, Ah, muitas mulheres têm a rede afetiva, né? A mãe, a irmã, a prima, a amiga, que são importantes, têm um papel muito sim. importante. Pode ser que algumas mulheres não tenham essa rede no momento do pós-parto, do parto dela, por morar em outras cidades, por ter, enfim, não ter acesso a essas pessoas mais. Mas a rede afetiva é muito importante. Mas diferente da rede, né, de suporte afetivo, de acolhimento, a Mamazen, né, a gente oferece um suporte especializado, profissional. Uhum. Então, é diferente do achismo, do que foi testado na improvisação da gestação de alguém e que deu certo É. para aquela pessoa, mas é com um olhar profissional ali, né? Então, tem essa diferença. Porque senão a gente acaba estressando também essa mulher, né? E Sim. aí o estresse não é só lá antes de engravidar, será que eu vou engravidar, será que não? Mas entra num estresse muito grande depois também. E Sim. aliás, eu queria também que você comentasse um pouco dessa história do estresse, né? Se ele realmente é, é um ponto forte em relação à tentativa de engravidar, porque hoje em dia a gente, além de ver as mulheres querendo engravidar cada vez mais tardiamente, Sim. né, a gente sabe como que a população está sob um nível de estresse muito alto, de ansiedade, e como que é essa interferência nas chances de gravidez? Sim. Então, é mais um tema para a gente abordar com um certo cuidado e responsabilidade para a gente não culpabilizar e interferir mais Uhum. mulheres que podem estar tendo esses momentos de ansiedade e tentando engravidar. Não é que uma mulher que está estressada não irá engravidar, mas a gente não pode apagar a ciência que mostra que sim, o estresse ele vai influenciar na concepção por interferir no corpo. Então, quando a gente tem um estresse acontecendo no organismo, a gente tem ali inflamação, marcadores inflamatórios, a gente tem alterações em questões básicas, como sono. A gente não sabe, Uhum. essa mulher pode muitas vezes não conseguir dormir com facilidade ou acordar muitas vezes à noite, então ter um sono ruim. Isso pode afetar também a qualidade da alimentação, porque a Com alimentação certeza. está muito ligado com as questões psíquicas. Então, tem mulheres que param de comer, ficam ansiosas e perdem a fome, tem mulheres que comem e sentem muita vontade do doce, e tudo isso gera mais inflamação, dependendo do Uhum. alimento que é escolhido. Então, são múltiplas causas. Né? A gente sabe, né, que a infertilidade ela é multifatorial, né? A fertilidade feminina, masculina, e até por causas não conhecidas, elas são muito multifatoriais. E aí a gente tem só que temos sim a questão do estresse em todas essas alterações fisiológicas e também emocionais interferindo. Uhum. E essa é uma questão de se ver com bastante atenção, né? Sim. Porque se a gente está trabalhando aí o emocional, trabalhando como um todo, esse momento fica mais tranquilo, né, para a mulher. O estresse sozinho ele não explica a infertilidade, mas Uhum, tem sim já literatura que mostra a sua interferência. uhum. E aí, é, saindo um pouquinho aqui né, dessa linha, mas daqui a pouco eu volto para nossa linha. Como que o pai, né, vou chamar do pai, né, o pai da criança, como que ele pode ajudar a mulher? Sim, então, acredito que existem muitas formas desse pai estar atuando.
Muito também com a conversa da necessidade de cada mulher. O que cada Uhum, mulher vai precisar do seu parceiro. Isso uhum, é uma questão muito individual e de parceria entre o casal, né? Mas o pai está oferecendo o suporte, não é um suporte, né? A gente até falou isso na live passada. Não é o suporte, é o papel dele como parceiro e como pai sim, para essa mulher, para o filho e para essa mulher, né? Como parceiro. uhum, Então, vai depender muito da necessidade de cada mulher. Mas a uhum, atuação, eu acredito que o entendimento desse homem de entrar nesse momento também, não como uma ajuda, porque ele não é uma ajuda, né? Ele é o pai da criança, então ele também precisa assumir esse papel de protagonismo na perfeito. parentalidade, né? Perfeito, porque a gente sabe que às vezes a mulher, ela vai no pós-parto, ela vai mergulhar num processo solitário, né? Sim, Mais ansiedade, achando que ela não passa de um peito, né? Porque ela só tem que amamentar e realmente o bebê enxerga ali, é tudo junto, né? sim. Então, esse papel é muito importante. E além desse papel, o que mais que você poderia dizer que é importante nesse momento, que mais que a gente pode fazer de diferente nesse Esse pós-parto? momento de solidão da mulher. É, É um momento que muitas vezes as mulheres elas silenciam, elas ficam mais quietas para viver essa transformação, para é. poder também ter energia para recuperar o corpo físico e também para doar essa energia para um recém-nascido que demanda, né, que acorda e que quer mamar e que chora. Então, estar inteira, integrada ali naquele Sim. momento. Então, às vezes, o silêncio é uma necessidade, mas muitas vezes é perigoso, né? Pode ser um fator perigoso quando essa mulher ela não fala do que ela precisa e não busca ajuda. Muitas vezes ela pode estar cercada de pessoas auxiliando com o bebê, mas se sentir solitária, profundamente solitária, quando ela está se observando como indivíduo. Uhum. E trazer essa informação, falar sobre isso para os profissionais, né, buscar ajuda, conversar com o parceiro, com a afetiva, né, com a rede de apoio afetiva, os familiares, é um passo para que ela consiga entender também, né, ou se escutar, para ela conseguir entender o que está acontecendo também naquele Uhum. momento. A literatura fala que a depressão pós-parto e o sofrimento materno ele está diretamente ligado ao bem-estar da mãe, obviamente, mas também ao bem-estar do bebê, como você já abordou, por ser um bioma, por ser um sistema fechado ali, mãe e bebê. Então, muitas vezes, essa dificuldade de esse silêncio, essa dificuldade de processar emoções vão interferir na interação dessa mulher com o bebê. Naquelas É. coisinhas simples de conversar enquanto troca uma fralda, de olhar no Uhum. olho e brincar enquanto amamenta, porque ela não está ali nela. Ela está tentando ficar bem, tentando. Então, como é que ela vai dar o melhor dela nesses momentos se ela não está no melhor momento dela? Então, Se ela está procurar ajuda. desconectada, né? Se ela Exato, não está desconectar. conectada ali. E isso é uma coisa que a gente vê que acontece mesmo, né? Que as mães, as mulheres, às vezes realmente se desconectam em alguns momentos daquele período super precioso, né? Da gente estar Sim, ali olho a olho com o bebê. Mas falando, continuando o que você está falando, eu imagino assim, a gente tem hoje em dia muitas práticas integrativas, complementares, né? E Mamazen, ela é uma empresa que preza por isso, sim, mas ao mesmo tempo a gente também tem hoje em dia a medicina mais convencional, né? Mais direcionada a exames, a essa parte mais
clínica, né? Sim. E como é que se faz toda essa integração? Porque é importante que a gente tenha integração, né? Do integrativo com o convencional. Com certeza. É, eu acredito que existe, infelizmente, ainda muita falha na interpretação do que é medicina integrativa, do que é saúde integrativa e complementar. Ah, uhum. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é essa falsa oposição que existe entre ciência e cuidado ampliado, né? A Isso. medicina convencional é baseada em evidências e a medicina integrativa não tem esse olhar, né, baseado porque não é uma prática reconhecida pelo CFM ou por qualquer outro conselho, ainda aqui no Brasil, né? É. Fora a gente já tem esses reconhecimentos. Mas eu acredito que seja, primeiro momento, evitar essa oposição, porque a medicina integrativa é um cuidado ampliado, a gente olha para o paciente como um todo, mas a gente faz isso com um embasamento científico, né? E quando a gente divide, a gente costuma empobrecer sempre um dos lados, né? Ou acaba empobrecendo os dois lados porque a gente separa coisas que não deveriam ter sido separadas desde o início. Uhum. Então, na prática, o cuidado integrativo traz esse olhar para a mulher, né, para o paciente, mas no caso da Mamazem, para a mulher de forma holística. E aí, quando a gente fala holístico, a gente está falando da palavra inteiro, né? É um Às olhar. vezes já existe, né, até um certo preconceito com a palavra holístico, que quer dizer isso, né? Quer dizer o todo, inteiro, né? Exatamente. E não místico, né? Como muitas vezes é empregado. Então, a gente traz esse olhar ampliado. E, e a diferença é que, obviamente, a gente vai utilizar do diagnóstico, das histórias, dos exames, da literatura científica. A diferença é que a gente expande, né, a nossa abordagem, tanto diagnóstica quanto terapêutica, Uhum. para formas não só invasivas e medicamentosas de cuidados. A gente tem muitas outras maneiras de estar manejando o cuidado integrando com multidisciplinaridade, né, a gente consegue, às vezes, diminuir inflamações, muitas vezes não, completamente, né, com a É. alimentação e com a orientação correta em relação a isso, com o cuidado da saúde mental, porque a gente começa a regular o nosso sistema nervoso, aprende a regular o sistema nervoso, a reconhecer emoções, a dar voz para as emoções. Uhum. Isso tudo vai fazendo parte do que é o cuidado ampliado dentro da saúde integrativa. Uhum. E a integração, ela não é misturar tudo isso, né? É como eu disse lá atrás, é coordenar bem, né, o que cada abordagem faz de melhor. Então é aí que nasce um cuidado integrativo de fato, né? E você acha que esse cuidado integrativo vindo desde antes da gestação, bem na pré-concepção, antes, né? Quando a mulher decide engravidar, você acha que ele vai fazer uma diferença? Como que Com você vê certeza. isso? Com certeza faz diferença. E não é uma questão de certo e errado, né? Quem fez certo, quem não fez. Mas é uma questão de quando a mulher ela tem esse olhar, né, e esse cuidado desde antes, a gente percebe um maior nível de consciência durante todo o processo. Uhum. A previsibilidade sobre os acontecimentos é maior e a sustentação dessa mulher durante esse período também, né? E ao longo de todo esse processo, que não é só gestação ou tentativas de gestação, gestação, parto e pós-parto imediato. Existe ali, né, essa questão do pós-parto que pode durar anos. Então a Uhum. gente tem essa questão que influencia tudo isso ao longo do tempo. E as mulheres que simplesmente engravidam sem antes se apossarem desse cuidado e desse olhar,
elas entram na experiência materna de uma forma mais reativa. Então, as coisas, elas vão lidando com as demandas conforme as demandas vão acontecendo. Então, existe mais improviso, mais desconfortos, mais dúvidas, inseguranças, diferentemente de uma mulher que se prepara para esse momento, porque a gente acaba tendo mais previsibilidade, a gente consegue Uhum. entender melhor o momento. Obviamente, não tem como, não é o controle sobre as situações, mas a sobrecarga diminui, porque Uhum. diminui aquele gap em dia, eu tenho que tomar a decisão agora, o que que é isso que está acontecendo? Existe um E, preparo. e quais dos cuidados integrativos, o que você poderia sugerir para quem quer engravidar, para quem está planejando engravidar? Que cuidados, que terapias ou o que que pode ser feito? Sim, eu acho que o principal é um bom acompanhamento médico, psicológico e nutricional, desde o início, né? A gente está falando não especificamente de uma prática integrativa complementar, Uhum, mas desse olhar ampliado à saúde com a multidisciplinariedade. Para a gente diminuir a inflamação, para a gente pesquisar realmente o que pode ser melhorado na saúde daquela mulher, para que ela entre na gestação com mais disposição, com mais saúde, com um check-up ali feito, né? E uhum, principalmente o cuidado desde antes da saúde mental. Às vezes, muitas vezes, né, nossos pais não são perfeitos. Então a gente vai vivendo as nossas questões ao longo da vida e conforme a gente trabalha as nossas questões, a gente também se torna pessoas melhores para o outro. Então, mulheres que trabalham as suas próprias questões psíquicas, né, e que todas vamos ter, né, como eu disse, nossos pais não são perfeitos, a nossa vida é sempre, né, tem sempre coisas acontecendo que são importantes, a gente está sempre ressignificando e trazendo uma uhum, perspectiva melhor sobre as coisas e aprendendo com as coisas que acontecem também. Isso tudo vai influenciar em como essa mulher ela vai ser a melhor versão dela como mãe para o filho dela. E aí, como prática integrativa, a gente tem a acupuntura, que ajuda bastante, né, que traz ali o relaxamento, a regulação emocional do sistema nervoso, mas também os pontos que acabam influenciando também na saúde física e na maior receptividade reprodutiva da mulher, segundo a medicina tradicional chinesa. A gente tem também não na Mama Zen, mas a gente, né, orienta como prática de medicina de saúde integrativa. A medicina ayurvédica também tem bastante orientações interessantes e práticas para que essa mulher seja preparada para a gestação. uhum. Tudo que trabalha também a respiração, né? Ah, sim, com certeza. A gente, né, tem o yoga, a prática da meditação, esses cuidados ampliados. Se a gente for falar de bem-estar, relaxamento, aromaterapia, tudo isso para regulação do sistema nervoso Uhum, e para maior consciência corporal, né? A prática da meditação, principalmente para a vivência durante o parto, porque a meditação ela te tira da mente, né? Desse lugar mental acelerado e traz uhum, você para o seu corpo. Então, você conseguir praticar a meditação de uma forma muito natural na vida, ela é benéfica não só para a jornada materna, mas para qualquer setor, né? uhum. Setor da vida. Uma conexão maior, né? Com Traz uma certeza. conexão maior. Nossa, isso que você falou, eu acho que pode ajudar muito, né? Quem está planejando engravidar, quem já está ali querendo ser mãe, então já Sim, trabalhar esses itens, você já vai ter uma conexão muito maior depois lá na frente, né? Quando o sim. bebê nascer, durante a gestação, um pouquinho depois também. É, e com certeza a gente vê que faz muita diferença quando a gente vê uma pessoa que infelizmente não teve tempo de
planejar a gravidez, né? E eu imagino que você deva ver também a diferença, como que acontece, né, depois no pós-parto Com e ao certeza. longo dessa jornada materna, né? Então, uma mãe que precisa também de bastante apoio. E para a gente ir encerrando agora, eu queria que você desse um conselho, falasse uma mensagem para o que que pode mudar completamente, né, a vida dessa mãe lá no início Sim. da maternidade, da jornada materna. Se eu puder deixar um único conselho, seria o de não esperar adoecer para se autorizar a receber um cuidado. Muitas vezes a gente espera as coisas desabarem, o mundo cair, para a gente tomar uma atitude e se movimentar, para sentir na pele, né, que tem a necessidade. É porque muitas vezes a gente entende as orientações e até o conceito, mas compreender é uma Uhum, é um buraco mais embaixo, né? É um pouco mais profundo. E muitas vezes, infelizmente, a gente só compreende quando vive, né, na pele. é. Então, o meu conselho, se eu tiver que dar um conselho, seria esse: não espere adoecer para poder se sentir merecedora, e se autorizar a receber o cuidado. E complementando o conselho, porque esse conselho parece simples, né? Mas ele muda completamente a nossa experiência da vida. E para mulheres no início da maternidade, ele toca principalmente na crença, né, de que para mulher ser uma boa mãe, ela tem que suportar tudo. Ela tem que dar conta de tudo, ela não pode pensar em si, porque senão ela está sendo egoísta. E aí muitas mulheres acabam entrando no puerpério e tendo que performar, acreditando que elas Uhum. precisam performar para manter essa imagem da boa mãe, da mulher forte, da, Perfeita. da perfeita. Que Exato, equilibra todos os pratinhos numa boa e tá sempre sorrindo, tá sempre feliz. exatamente. E aí, o preço, ele não é só físico e nem só emocional dela, é de toda a família, né? É, Então, é é. isso. E complementando esse conselho, a solução, eu acredito que a solução mais transformadora, ela não é o organize-se melhor, tem isso, né? Se organiza melhor, seja mais forte, mas construa o apoio, a rede de apoio que você vai precisar antes de Sim. precisar desesperadamente dele. Maravilhoso. Muito Então, bom. E é isso mesmo. Não deixa os pratinhos caírem todos, né? exatamente. Vai construindo, vai procurando essa rede, quem que você pode chamar, e conseguir identificar o momento que você está, né, precisando. Acho que é isso que você quis dizer quando você fala assim, não espere adoecer. Então, Sim, também se conheça um pouquinho para saber esse momento, né, sim. antes de um adoecimento, de uma necessidade muito maior, né? Essa questão, ela muda não só para a mulher, mas para toda a família, porque o bebê vai Com encontrar um certeza. ambiente mais estável, o parceiro muitas vezes vai entender melhor o papel dele naquele lugar, o que que ele precisa fazer, né? É. Porque existiu essa busca, né? Enfim, essa fala, na verdade, né? Uhum. E a rede também de apoio começa a poder se organizar melhor também para suprir essas necessidades. Perfeito, Mariana. Acho que foi profundo agora esse teu, esse teu conselho. Muito bom, porque muitas vezes a gente ouve, a gente sabe, até quem estuda, estuda isso, mas na hora da prática É, nem sempre é fácil, né? Então você está atenta é um diferencial, realmente é um diferencial. sim. E adorei esse conselho que você deu. Acho que todo mundo deve levar aí adiante, replicar, né, passar para o outro, porque é como você falou, isso vai atingindo todo mundo, não é só essa mulher, não é só a mulher e o bebê, mas é a família ali, né, aquele núcleo familiar, a família mais abrangente, e assim
a gente vai ampliando, né? Sim. Então, gostei. E esses profissionais estão, os profissionais estão na Mamazen. A gente também encontra vários profissionais da saúde integrativa no site da Health 5D, então health5d.com.br. Mamazen, passa para a gente os contatos, o site, o Instagram, como que é? O Instagram da Mamazen é mamazen.pós-parto. O site é www.mamazenpósparto.com.br. Daqui a pouco a gente vai estar mudando para mamazen.com.br somente. E é isso. Nosso telefone está no link da bio do nosso Instagram. Muito bom. Então tá, fica aqui o recado, né, para as mamães, futuras mamães, já mamães, quem está gestante, tem aqui um porto seguro para contribuir, para melhorar a saúde, né, na Mamazen. Dentro da Health 5D você também vai encontrar vários profissionais. A doutora Mariana Marques está lá com a gente também, cadastrada na Health 5D, junto com Com a certeza. Mamazen. E a gente vai caminhando para trazer esses insights, né? Esses pensamentos de cuidado, cada vez mais ampliando esse olhar também para todas as pessoas, para que todas possam ter esse acesso à saúde integral do ser humano, né? Sim. Queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. Tomara que a gente possa fazer outra live Com mais certeza. adiante com outros assuntos. Quem estiver aqui nos assistindo e tiver perguntas, podem mandar no link da bio. Daqui a pouco essa live está aqui gravada também, e aí pode mandar nos comentários. Quem quiser fazer alguma live com a Health 5D, também fica à vontade para mandar uma mensagem para a gente e a gente vai entrar em contato para conhecer melhor o seu trabalho, tá? Então, Mariana, muito obrigada mais uma Muito vez obrigada. Agradeço também o convite. e obrigada para quem também nos assistiu, para quem vai nos assistir. Sim. Então, até a próxima live. Até.